Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos. Vocês estão bem? Vamos aí, né? Seguindo em frente, meio de luto ainda, né? Não é uma coisa tão simples assim processar a venda de um carro que esteve comigo por tanto tempo, né? Não é uma coisa assim que eu vou conseguir processar muito rápida, mas bola pra frente, né? Se Deus quiser, Deus assim vai permitir, vai vir algo bem melhor no lugar, né? Mas não vai apagar a página entre um ser humano e um automóvel com 14 anos de história, né? Emoções à parte, né? Estamos aí, né? E aqui hoje eu decidi fazer um vídeo relacionado à saída, né? Na verdade, as novidades da Fórmula 1 essa semana não teve lá tantas assim, né? Assim, sempre tem novidades na Fórmula 1, mas algumas relevantes, algumas bem relevantes, outras não, né? Mas uma notícia que me veio muito à relevância foi uma notícia anunciada, acho que salvo engano, na terça ou na quarta-feira, que foi o anúncio oficial da saída do Lambiase, né? Jean-Pierre Lambiase, o GP, né, para alguns, né? Que é ninguém mais, ninguém menos que um engenheiro do Verstappen, né? Que é um engenheiro do Verstappen desde que ele entrou na Red Bull, né? Não é um mero engenheiro, né? Ele vai sair, né, em 2027, né? E ele vai para a McLaren, tá? Ele vai para a McLaren, né? E lá ele vai assumir a função dele, a principal dele, que é o diretor esportivo de estratégias, né? Não, desculpa, na verdade ele é o, como é que fala? Ele é o engenheiro da equipe, né? Ele é o engenheiro da equipe. Mas na Red Bull ele tem esta função de engenheiro da equipe e a função abaixo que é de ser engenheiro do piloto, né? Que no caso é do Verstappen, né? Tudo isso em prol da amizade que os dois têm, do vínculo que os dois têm um com o outro, né? E aí eu venho trazer alguns questionamentos sobre a Red Bull, né? Sobre a relação Verstappen e Jean-Pierre Lambiase, né? E se isso tem sim uma certa interferência no futuro do Verstappen ou não, né? O que é que eu penso, se ele vai se aposentar ou se não vai, coisa e tal, essas coisas todas. Pois bem, senhores, a primeira crítica, né, na verdade não é nem crítica, mas é mais uma questão a se questionar, quando é que eu vou abrir algum site da Fórmula 1 ou alguma coisa coligada à Fórmula 1 e ouvir assim, Red Bull contrata alguém importante no mundo da Fórmula 1. Eu quero saber quando que isso acontecer. Nos últimos anos, né, vamos chamar assim, porque a equipe foi desintegrando pouco a pouco, a gente viu saída de nomes importantíssimos, né? Principalmente naquele caso de escândalo do Adrian Newey, quer dizer, no Christian Horner em 2024, né, no início de 2024, né? Ali a gente viu ali o primeiro sal grosso, né, como se diz assim, né? Uma primeira crise exposta, né, vamos chamar assim, envolvendo o nome do Christian Horner, né? Não vou falar aqui o motivo, né? Mas enfim, né? Mas já ali já começava um desenrolar de uma situação muito crítica, né? Desde que o dono da Red Bull, Dmitry Mateschitz, é um nome muito difícil de falar, né? Ele é o dono da porra toda da Red Bull, né? Saíram, olha só, Adrian Newey, olha os nomes desses caras, Adrian Newey, Christian Horner saiu, o Adrian Newey saiu, salvo engano, foi metade de 2023, coisa assim. Não, saiu no início de 2024, salvo engano. Christian Horner saiu na metade do ano passado. Graças a Deus o Helmut Marko saiu, graças a Deus, né, porque ninguém sabia o que esse senhor estava fazendo ali, né? Ele tem que agradecer a Deus todo santo dia, porque o Verstappen estava ali na equipe, né, protegendo ele, né? Ele tem que agradecer eternamente ao Verstappen por isso, né? Que era a única razão dele estar ali, né? Jonathan Whitley, né, que era
até um tempinho atrás ali, o ex-chefe de equipe da Sauber, né, e ele anunciou sua saída, né, agora da Audi, né, Rob Marshall, Will Courtney e agora o Gianpiero Lambiase. Esses nomes, senhores, é responsável por um dos maiores domínios que a gente já viu, não só de uma equipe, mas de um piloto, né? Todos esses caras estiveram naquela temporada de 2023 e cada um deles foram saindo pouco a pouco. A equipe que mais pegou desses camaradas aí da Red Bull foi a McLaren, que a McLaren ela trouxe o Rob Marshall, no caso o projetista, Will Courtney, né, que é o diretor esportivo de estratégias, e agora o Lambiase, né, que ele vai para a McLaren em 2028 ou 2027, mas enfim, né? E aí nos traz esses questionamentos. Quando é que a Red Bull vai trazer alguém de peso para a equipe deles? Quando é que a Red Bull vai parar de vender nomes tão importantes como ela tem vendido? É uma dúvida. É uma dúvida. E dada a situação atual do carro que ela tem, fica ainda mais aquele questionamento se a Red Bull pode um dia voltar a ser uma equipe grande. Eu fico com esse questionamento. A Red Bull hoje, finalmente, né, pelos Verstappen aí, finalmente a Red Bull tem um trator em mãos, né? Ano passado eles não ficaram falando o tempo todo que a Red Bull, que o Verstappen tinha um trator e tudo. Se aquilo do ano passado era um trator, esse é o que então? É um carrinho de... é um cortador de grama, por acaso? Não sei, fica a dúvida aí, né? Mas então, senhores, eu fico com esse questionamento. Eu fico com esse questionamento, assim, se a Red Bull vai ter a competência de contratar grandes nomes na sua equipe. Sério mesmo, eu fico me perguntando. Outro questionamento que eu faço é o seguinte: será mesmo que o problema é o Christian Horner? Christian Horner foi inocentado, né, de algumas das acusações que ele teve e tudo mais, assim, mas o que, né, ali era nítido que era uma questão de poder e tudo. Ele saiu na metade do ano passado e a gente continua vendo grandes nomes saírem da equipe, né? Claro que a gente também tem que entender que a saída dele ano passado foi benéfica para a Red Bull, porque graças à saída dele, de certa maneira, a Red Bull, coincidência ou não, voltou a ter força. Eu imagino que, na minha visão, claro, que o Christian Horner estava pensando neste regulamento enquanto a equipe estava pensando no regulamento do ano passado, para ter um carro tão ruim como tem tido esse ano, né? Que tem sido claramente a quarta força, para não dizer quinta força, porque hoje em dia está de pau a pau com a Alpine. Porque quando a Red Bull ano passado fez uma escolha muito radical, né? Que foi o quê? Que foi, ali na metade do ano, ela pensou assim: vamos continuar investindo no carro dessa temporada, ou vamos parar de investir no carro desta temporada de 2025 para fazer um 2026 competitivo. E a gente nota claramente que a Red Bull topou, foi no tudo ou nada para o carro do ano passado. Prova disso é que em vários momentos na temporada passada, o carro da Red Bull parecia ser até um pouco melhor ou igual em termos de ritmo do que o carro da McLaren. Valeu a pena o risco? Hoje envelheceu-se muito mal essa ideia, porque o Verstappen não ganhou o título, né? Mas perdeu só por 2 pontos, por 1 ponto, por 2, por 3, continua sendo um segundo lugar para ele, um segundo lugar muito ardido, inclusive, né? Então, eu imagino que o Horner, na minha visão, eu acredito honestamente que, dado o clima, dada a situação toda que a Red Bull se encontrou no passado, basicamente falando, eu acredito honestamente sim que o Christian Horner queria apostar as fichas no regulamento deste ano. Não sei, posso estar falando bobagem aqui, não tenho nenhuma informação sobre nem nada, mas fica esse questionamento. Horner era responsável? Já ouvi dizeres de outros canais que eu assisto, né, como por exemplo Café da Velocidade, né, que é o canal assim que eu mais gosto de assistir, né, e recomendo muito que vocês também vejam, porque é um canal muito muito bacana de se ouvir,
me faz refletir sobre muitas coisas nas quais tiro conclusões aqui. É um canal assim que eu gosto muito de ouvir, porque são muito racionais, não são pilotos éticos, né, como se diz, né, aquele pessoal que infelizmente se baseia tudo com base em quem faz as coisas na Fórmula 1, né, e não no que acontece como um todo, né. Porque se é determinado piloto que ele gosta, o piloto que odeia, muitos infelizmente não sabem separar, né? São torcedores de pilotos, e eles não, eles são realmente torcedores mesmo da Fórmula 1 como um todo, assim como eu sou também, como eu particularmente me considero. Então, gente, eu fico com essa dúvida se o Christian Horner era totalmente culpado, porque eu ouvi justamente nesse canal que o Christian Horner não era odiado na Red Bull, muito pelo contrário, ele era muito querido na Red Bull. Então fica esse questionamento, se também era ele o culpado. Outra dúvida que eu tenho é a relação Verstappen e Lambiase. Como eu já disse, o Verstappen só teve um engenheiro de equipe, um engenheiro durante todos esses anos que ele esteve na Red Bull, que é o próprio Lambiase. Desde a primeira vitória e grande prêmio de estreia, no grande prêmio de estreia na Espanha em 2016, é o Lambiase quem era o seu engenheiro. Então é uma relação muito longeva, né? Nos tempos bons da Red Bull, era com o Lambiase que o Verstappen ficava brincando de parar para treinar. Vocês se lembram disso? Vocês se lembram quando ele tinha um carro muito dominante? Ele falava isso nas corridas. Ele estava lá liderando com 30 segundos de vantagem. Vocês não querem treinar um pit stop? Só para a gente treinar mesmo? Com o Lambiase que ele falava, né? E é com o Lambiase também, que às vezes dá uns foras aí no Verstappen e tudo. É ele, aquele mesmo cara. Sempre uma amizade de muito respeito, uma amizade de muito carinho, imagino eu, né? Acho que isso tem que ser muito esclarecido, né? Foi o Lambiase também, o cara que chorou muito quando o Verstappen perdeu o campeonato no ano passado pro Norris, né? Então, assim, é uma relação muito boa, evidentemente, entre os dois. Mas fica a pergunta sobre o porquê que o Lambiase resolveu sair da Red Bull, né? Porque o Lambiase ele abria mão muitas vezes de uma função, ele fazia, eu não diria por cortesia, lógico que não, que bobo é aquele que faz aquilo que gosta de graça, né? Como se diz, né? Quando você é bom em uma coisa, nunca faça de graça, né? Como dizia o Coringa, né? E eu fico com essa dúvida, né? Se era por cortesia ou não, o fato de que o Lambiase era engenheiro do Verstappen, mesmo sendo promovido na Red Bull como engenheiro-chefe da equipe, né? Que inclusive é a função que ele vai ter na McLaren quando ele for para lá. Eu fico com essa dúvida. Será que a relação deles está ruim? Tenho os dizeres é que o próprio Verstappen aprovou a decisão dele, né? O Verstappen aprovou essa decisão drástica, né, e tudo, né? Então, eu imagino que talvez seja algo que foi muito discutido entre os dois e reflete muito na próxima dúvida que eu tenho. Qual o futuro do Verstappen na Fórmula 1, né? O Verstappen tem sido muito crítico, né, nas entrevistas, de que ele não pensa em muito mais adiante na Fórmula 1, ele não pensa em fazer o que o Alonso ou o Hamilton fazem hoje, né, que é o quê? Que é guiar um carro de Fórmula 1 com 40 anos de idade, né? Ele não tem esse planejamento, porque ele é um piloto que pensa muito em disputar 24 horas de Le Mans, disputar 1000 km de Spa, essas coisas todas, né? Ele tem esse pensamento, né? Acho que não é 1000 km de Spa, não, é 12 horas de Spa, 12 horas de Sebring, enfim, né? E vez ou outra aí a gente vê notícias do Verstappen disputando categorias de GT também, né? Teve até semanas atrás, inclusive, ele estava disputando, né? Então, isso deixa um aberto assim sobre o que ele pensa, né? E ele é um dos principais críticos desse regulamento, né? Que a gente também vai fazer um vídeo só sobre isso aí também, tá? E ele é um dos líderes nessa questão aí, né? De ser crítico com esse novo regulamento, né? Há pessoas que criticam ele por isso, porque é uma hipocrisia, né?
porque se fosse ele com o carro da Mercedes hoje, ele não estaria criticando, e eu acho, honestamente, que ele não iria criticar, né? Os defensores, né, ou melhor, a torcida organizada do Verstappen fala que ele reclamava desse regulamento desde 2023, e realmente ele reclamava mesmo, né, mas é só, né, entendeu, né, defender o seu pilotinho de estimação, né, que é uma das coisas assim, que eu mais critico nos fãs do Verstappen, né, criticam tudo que ele faz é galinha dos ovos de ouro, né, mas enfim, então muitas dúvidas ficou em aberto sobre essas decisões, porque infelizmente todas essas minhas perguntas não são responsáveis, assim, não tem respostas, sabe? Não tem respostas porque tudo está sendo na base da marcha lenta, no modo como se resolve essa situação, né? Então eu considero isso uma crítica, né? Eu critico um pouco isso porque acho que deveríamos saber mais, só que é o nosso teto de saber sobre as informações. E a gente tem que pegar as coisas por migalhas, né? E juntando elas para a gente ter as nossas próprias conclusões sobre essa questão do Verstappen. Mas para mim, gente, eu honestamente falando, eu torço muito assim pro Verstappen ficar na Fórmula 1. Por mais que eu assim, não sei, talvez algum de vocês pense assim, mas você é um hater do Verstappen, você sempre quando pode, você sempre critica e tudo. Nem é muito questão disso. Acho que as pessoas só colocam muito uma aura de que ele ganha tudo com um carro que bem entender do grid. E a gente tem visto que não é exatamente isso, né? É um baita banho de água fria para aqueles que falam que ganhariam um título com uma Haas e tudo. E eu critico muito essa superestimação que se tem em cima de qualquer piloto, né? O Senna fazia isso, né? Eu também critico gente que é fã do Senna que fala isso, né? Que o Senna ganharia na época com uma Leyton House na mão, que o Senna ganharia na época com uma Ligier nas mãos, sabe? Adaptando todas as suas devidas épocas, né? Eu critico muito, assim, fãs, assim, que... eu não critico o piloto, eu critico os fãs que acham que o piloto vai ganhar tudo com o carro, independente do carro. E a gente vê que a Fórmula 1, gente, infelizmente ou felizmente, é carro. Essa é a realidade. Por mais brilhante que o piloto seja, o carro faz sim toda a diferença, né? Então eu tenho essas críticas às vezes que eu deixo claro nos vídeos que faço e tudo sobre o Verstappen, é muito por causa disso, porque eu sinceramente acho assim que o Verstappen é melhor do que Leclerc, do que Russell, do que Norris, do que Antonelli, esses caras todos. Mas ele não é um cara que vai fazer milagre, ele não é um cara que vai botar ovos de ouro independente do carro que tiver. Não é. Infelizmente a Fórmula 1 é dependente de carros, né? A mesma coisa serve pro Hamilton também, pra turminha que torce pro Hamilton e tudo, sabe? Não, eu não gosto, assim, sabe, de superestimar feitos de pilotos, assim, porque eu acho, assim, que todos eles fazem isso porque eles estão com máquinas que lhe atendem aos seus estilos de pilotagem. O Leclerc é assim, o Hamilton é assim, o próprio Verstappen é assim, o Alonso é assim, né? Então, e fica chato muito essa questão, assim, né, das pessoas insistirem de que o pilotinho de estimação dele dirija o carro mais horroroso possível e ainda assim está na disputa de um título, né? Não, se o cara está na disputa de um título é porque o carro tem uma certa condição de disputar título. Então isso não faz o carro necessariamente ruim. É isso que eu particularmente penso. Mas então, gente, voltando aqui ao nosso tema desse vídeo, essa saída do Lambiase, na minha visão, só retrata o quão pequeno está se tornando a Red Bull. E o quão sem jeito está a Red Bull de revolucionar esse carro. A Red Bull está encaminhando a passos largos, conforme cada nome importante vai indo embora, a se tornar uma equipe na qual ela originalmente era, até antes de 2009. Uma equipe de meio de grid, que pode muito bem sofrer com disputas até mesmo com a sua equipe irmã, a Racing Bulls. A Red Bull está encaminhando a passos largos para isso. E o dia em que o Verstappen sair dessa equipe, aí ó,
Aí é o atestado oficial de mediocridade da Red Bull. A gente critica a Ferrari pelos desempenhos e tudo, mas eu acho que assim, a repercussão que se tem do quanto a Ferrari tem anos ruins acaba se tornando maior do que a repercussão da Red Bull estar perdendo pessoas poderosas ali. E não adianta, gente, todo piloto grande tem que ter uma equipe muito boa de bastidor. Não adianta. O que seria o Schumacher sem Rory Byrne projetando seus carros, sem um Jean Todt para liderar a equipe dele, sem um Ross Brown para liderar as estratégias da equipe? O que seria o Schumacher sem eles? O Schumacher, quando vai para a Ferrari, ele reúne todos esses caras e deu no que deu. O Hamilton a mesma coisa. O Hamilton tinha o Toto Wolff, o Hamilton tinha o setor dele ali de estratégias. Entendeu? Então, assim, todos esses pilotos são altamente dependentes de cabeças pensantes que estejam à altura de seus talentos. Então, pode ser um Verstappen, pode ser um Hamilton, pode ser um Senna. O Senna também tinha uma grande equipe de bastidor projetando um grande carro nos bastidores. E sem isso, o piloto não vai para frente. O piloto não vence corrida sem ter isso. E a Red Bull está, com isso, afastando cada vez mais as chances do Verstappen permanecer na equipe. E aí, fica de mãos atadas. Ele nasceu ali, ele é cria da Red Bull. Na verdade, ele era para ser cria da Mercedes, mas o Toto Wolff jogou fora a chance. Então, gente, acho que as decisões que a Red Bull faz só mostram quanto ela está se apequenando. Assim, não basta estar diminuindo as suas habilidades, não basta estar diminuindo o seu rendimento, que nem no Grande Prêmio do Japão, a Red Bull trouxe muitas atualizações, muitas. E o carro ficou lá. O Verstappen ficou o tempo todo atrás de uma Alpine. E não que isso seja uma grande coisa, e não que isso seja uma coisa relevante. A Alpine, esse ano, parece que tem um bom carro. Mas é uma coisa a se ficar questionando, se a Red Bull vai passar disso ou não. Se a Red Bull vai passar de quarta, quinta força para diante, para o próximo passo, para poder disputar, para poder vencer corridas e para, quem sabe, pensar em disputar títulos. Hoje não dá para ninguém mais saber. Mas o que a gente já dá para saber previamente é que a Red Bull está cada vez mais se afundando a ser uma equipe de meio de grid. Quarta força, quinta força, diante de tantas cabeças boas aqui, pensantes aqui, que fizeram parte daquele 2023 assustador que eles tiveram, até antes inclusive, mostra simplesmente que é um lucro o que ela está tendo de ser uma quarta força. Então, é isso aí, gente. Então, na minha visão, é muito a se questionar. Não se tem uma resposta definitiva, se é pela relação do Verstappen com o Lambiase, ou coisa do tipo, se a relação entre os dois azedou. Não, eu não acho nem que seja isso, não. Mas para mim só realça muito bem, gente, o quanto é que a equipe está penando para estar viva numa eventual disputa com uma Alpine. Então, para mim, a Red Bull, enquanto ela não pensar nela mesma, enquanto ela não pensar em contratar nomes de peso, igual a McLaren faz, igual a Ferrari faz, igual a Mercedes fez, né? Ela vai penar nesse regulamento. E o Verstappen, o que vai ser o do Verstappen? Ninguém sabe. Ele não dá vestígios algum. Há pessoas que falam que ele tem que sair mesmo. Eu, honestamente falando, gente, acho que sair por causa de ter um carro medíocre, eu acho assim que... Eu acho, na minha visão, que se fosse outro piloto fazendo a mesma coisa, ia ser muito mais criticado. Ia ser muito mais criticado. Já imaginaram se um Leclerc, se um Hamilton, se um Norris, se um Piastri, se um Antonelli, se um Russell da vida fizesse isso? Imagina se o Alonso fizesse isso.
de sair da categoria simplesmente porque tem um carro muito ruim em mãos? Eu honestamente entendo as críticas do Verstappen, porque realmente o regulamento é uma porcaria mesmo. A própria Fórmula 1 admitiu isso nessa reunião e eu vou falar um pouco sobre isso depois. Mas, sinceramente, gente, eu não gostaria de imaginar o Verstappen fora da Fórmula 1 só porque não tem um carro competitivo. Eu quero acreditar de que o Verstappen é melhor que isso. Sendo bem sincero com vocês, eu quero acreditar que o Verstappen é melhor que isso. Ele pode ir para uma McLaren, ele pode ir para uma Ferrari, mas se livrar da Fórmula 1, eu quero acreditar de que ele não seja esse tipo de piloto. Porque tudo que eu sei do Verstappen, tudo que eu vejo desde que ele estreou na Fórmula 1, é de que se ele fizer isso, eu honestamente acho que ele está indo contra ele mesmo. As pessoas podem falar, mas ele tem uma ambição, ele é um piloto que vive de corridas, ele ama outras categorias e tudo. Ele sabe da importância da Fórmula 1. Ele sabe que a Fórmula 1 está acima de tudo. Só não está acertada com esse atual regulamento horroroso que tem. Mas eu, sendo um pouco honesto com vocês, eu acho que seria uma covardia muito grande o Verstappen sair só porque não tem um carro competitivo. Mas é a Fórmula 1. Eu não vejo sinais do Leclerc demonstrando isso. Eu não vejo sinais de outros pilotos. Vamos colocar pilotos com auras menos competitivas. Eu não vi, por exemplo, o Hamilton nem sequer cogitando isso nos anos em que ele esteve no regulamento do efeito solo. Eu não vi isso. E olha que o Hamilton, né, é um tanto dramático, a gente sabe disso. Eu não vi o Alonso tomar esse tipo de decisão lá em 2015, quando ele acertou com a McLaren. Com aquele lixo horroroso da McLaren de 2015. Eu não vi. Eu não vi o Vettel pensando nisso, sabe? Então, honestamente, né? O Senna já cogitou. Dane-se. Não é porque o Senna cogitou que as coisas têm que se decidem a ser certas. Pra mim, acho que isso é um pouco um draminha de piloto, né? Eu acho que piloto tem que saber andar em carro bom e em carro ruim. Pronto, acabou. Se vira. Mostra seu talento. É isso que eu particularmente penso. Então eu espero honestamente que o Verstappen, assim, permanecer na Red Bull, não acho. Mas tem outras mais 10 equipes aí. Vai lá, faz sua história em outra equipe. Sei lá. Mas sair da Fórmula 1, desculpa. Não acho que é uma atitude muito honrável. Seja de quem for. Se o Hamilton fizer isso, pra mim ele seria cagão. Se o Alonso fizesse isso, ele seria cagão. Se o Schumacher fizesse isso, ele seria cagão. Mesma coisa do Verstappen. Seria cagão da parte dele se ele saísse. Essa é a minha humilde opinião. É isso que eu tenho a dizer a vocês, estações. Desculpa o vídeo longo, mas é isso tudo que eu tinha a dizer sobre essa saída do Lambiase, que mais deixa dúvidas do que respostas sobre a saída ou não do Verstappen da Red Bull. Eu quero acreditar da Red Bull, de permanência dele na Red Bull. Eu não quero nem pensar nesse lance de sair da Fórmula 1, porque pra mim ele não é um piloto covarde desse nível. Eu acho que assim, o Verstappen é muito melhor do que isso. É o melhor piloto do grid, e acho que ele sai da Fórmula 1 é o retrato do fracasso desse regulamento. Mas também uma caganeira também do Verstappen de sair, porque, sei lá, teve outros pilotos que tiveram a mesma situação e não saíram da Fórmula 1. E a gente tá falando aqui de gente do mesmo nível do Verstappen. Não tô falando nem dos meiucas ali, nem nada não, dos bons, não tô falando nem dos talentosos, não tô falando nem dos medíocres, não. Tô falando dos que fizeram muita história mesmo na Fórmula 1, sabe? É isso aí que eu tenho a dizer, senhores. Por isso, um abraço a todos. É nóis.